Pessoal, palmas para os Tomás, que está no Tomás, a todas e a todos. Ouvem-me lá atrás? Ouvem bem? Então, agradecer em primeiro lugar também o convite da escola para estar aqui. É com muito gosto que eu tenho este contacto de proximidade com todas e todos. Um cumprimento também especial ao nosso Presidente de Câmara, um grande Presidente de Câmara que nós temos no Distrito de Santarém, neste caso no vosso Conselho. Um cumprimento genérico a todos vós, aos professores, alunos, e agradecer o vosso interesse por este importante programa que desperta logo desde muito cedo a importância da luta pelas causas públicas, o interesse em debater, a importância também da nossa democracia e o que temos a fazer também para salvaguardar num mundo que cada vez vê mais a atualizar-se, a modernizar-se, mas também com maiores perigos para as próprias democracias e, portanto, agradecer o vosso interesse em estarem aqui hoje. Como foi dito, nós tínhamos uma apresentação, é feita uma apresentação PowerPoint também com um documento que vem anexo à mesma, com a temática do 25 de Abril na Educação. É uma temática que todos os anos o Parlamento dos Jovens vem a escolher, este ano escolheram a do 25 de Abril. Eu não vos vou falar sobre isso, 25 de Abril na Educação. Acho que vocês têm que ter também esse interesse de consultarem, de procurarem, de estudarem um bocadinho. Eu li este documento e fiquei com alguma surpresa com alguns dados estatísticos que lá constavam. Por exemplo, eu não sabia que em Portugal atualmente temos uma taxa de analfabetismo de cerca de 3%. É muito elevado até em comparação a que a senhora vereadora está a assinar com a cabeça de concordância. É verdade, é uma taxa muito elevada, então se compararmos com o que existe no resto da Europa, que a média é de 1%, ainda é muito alta. Isto significa que 3 em cada 100 portugueses são analfabetos. E, portanto, antigamente ainda eram mais altos estes valores, mas nós temos que continuar a trabalhar e também, da vossa parte, continuarem a ter essa sensibilidade para a importância dos estudos para conseguirmos elevar um bocadinho estas nossas taxas relacionadas com a educação. Mas, como eu disse, não vou entrar por esse caminho. Está disponível no site do Parlamento dos Jovens tanto a apresentação como esta temática. Estudem, procurem, despertem um bocadinho essa vossa curiosidade para isso. Eu vou-vos falar um bocadinho mais da minha experiência pessoal. Quem é que aqui gosta de desporto? Levanta o dedo. Pouquinhos. Eu gosto. Então agora vou fazer uma pergunta um bocadinho mais chata. Quem é que aqui gosta de política? Política? Oh, é um bocadinho menos. Então vamos voltar ao desporto. Já percebi que gostam mais. Dentro do desporto, quem é que gosta de futebol? Então agora, dentro do futebol, quem é que é do Benfica? Bem, estou a perguntar isto. Atenção, eu não sou do Benfica. Não vou dizer que sou do Sporting. O que é que se passa aí? Nas áreas do desporto, tenho algumas histórias, até uma relacionada com o Benfica, que vos vou contar, que é para perceberem um bocadinho melhor, às vezes um trabalho que é um bocadinho escondido, que as pessoas não sabem, que os deputados fazem, mas que é um trabalho às vezes minucioso e que pode fazer a diferença. Mas já lá vamos, então. Primeira coisa, quantos deputados é que existem na Assembleia da República? Quem é que sabe? Quantos? Não. Mais para cima. 92. Quantos? 92. Não, mais. A minha colega disse 162. É mais para cima. 200 e... Não, mais. 200, os números estão trocados. 230. 230, exatamente. Como é que se chama? Exato, 230. Muito bem. Exato. E porquê é que são 230? Sabes? Já não sabes. São 230. Porquê é que são 230 e não são 500, não são 1000, não são 5? Porquê é que são 230? Porque é o que a nossa Constituição, a Constituição da República Portuguesa, define. Isto é, a nossa Constituição diz que o número de deputados é entre 180 e 230. Mas o vosso voto também elege, porque se eu fui eleito pelo Partido Socialista,
eu vou votar no candidato a primeiro-ministro do Partido Socialista. E, portanto, elege o primeiro-ministro, sim, como disseste e muito bem, sim, elege indiretamente. Diretamente elegem os deputados. Ok? Pronto. Ficou, até agora, tudo percebeu-se, tudo. O número de presidentes, por acaso em Torres Novas até é uma presidente do clube. Mas quantos casos nós conhecemos de mulheres que são presidentes de clubes? Muito poucos. Muito poucos. Quantos casos conhecemos nós de mulheres que são CEOs de empresas? É um número muito reduzido em relação aos homens. Vou-vos dar mais um exemplo. Se eu fosse professor, não é o caso. Vou falar isso aqui bastante porque isto até é mentira. Mas se eu trabalhasse numa empresa e fosse gestor de qualquer coisa, e aqui a professora trabalhasse numa mesma empresa, no mesmo setor, com a mesma função, a verdade é que os dados que nós temos atualizados são verdadeiros. Em média, eu, como homem, tenho uma tendência para ganhar mais do que a professora. A verdade é que para o mesmo trabalho, nas mesmas condições, há uma tendência para que o homem seja melhor remunerado do que a mulher. E isto não é minimamente aceitável. Tem aqueles debates, quem é que já assistiu a algum debate? Lá ou na televisão? Na televisão. Atenção, esta pergunta que eu estou a fazer tem sentido porque qualquer um de vocês, se quiserem assistir, podem ir assistir. É uma questão... Podem. Basta entrar em contacto, por exemplo, comigo ou com o Presidente da Câmara, que o Presidente da Câmara também articularia para vocês certamente irem assistir. Mandarem um e-mail para a Assembleia da República a perguntar ou quando é que lá podem assistir. Isso é muito fácil de combinar e é aberto para todos. Todos os cidadãos podem assistir, não tem qualquer tipo de custo. Os adeptos aqui do Benfica certamente se lembram que o ano passado até fizeram uma boa campanha na Liga dos Campeões. E que foram eliminados, alguém se lembra por quem é que o Benfica foi eliminado no ano passado? O Inter de Milão, exatamente. E nessa semana em que o Benfica joga no Estádio da Luz contra o Inter de Milão, eu estava a presidir a um grupo de trabalho que estava a trabalhar a nova lei do combate à violência no desporto. E nessa semana, ou na semana seguinte, nós íamos votar a redação final. Nós íamos fazer a votação onde cada partido tinha apresentado as suas propostas de alteração, íamos votar favoravelmente ou contra e ia ficar o molde final da lei. Então o que é que resolvi fazer? Até porque a Polícia de Segurança Pública já me tinha falado umas semanas antes dessa possibilidade. Falei com a polícia para que nos fizessem, entre aspas, uma visita ao trabalho deles no terreno. Em vez de estarmos fechados no gabinete, fomos ver o que é que eles faziam, como é que eles acompanhavam as placas, como é que eles faziam a preparação do jogo, neste caso o jogo do Inter de Milão com o Benfica. Então tivemos uma pequena reunião ali em Moscavide de manhã, onde eles nos mostraram com pormenores que nos passam completamente ao lado, em que hotel é que ficam os árbitros, coisas que não podem sair cá para fora, não é? Por uma questão de segurança. A que horas é que chegavam os voos das claques, os voos dos jogadores, tudo isso é controlado. E, portanto, com essa explicação mais teórica, combinámos 5 da tarde, nós tínhamos que ir para o Parlamento e depois voltámos para o estádio, 5 da tarde, Estádio da Luz, para falarmos um bocadinho in loco, no terreno, para perceber como é que as coisas acontecem. Ora, as mesmas pessoas que de manhã estavam lá todas fardadas, estavam completamente à paisana. Nós nem nos apercebíamos que eles eram polícia. Estavam lá connosco a falar. É claro que havia pessoas que estavam devidamente vestidas e identificadas para a segurança de todos, mas naquele caso os que nos acompanharam estavam à paisana. E portanto estavam-nos a explicar, olha, daqui a 10 minutos vai aparecer daquela ponta esquerda a claque do Inter de Milão. Passado 10 minutos, certinho ao minuto, aparece a claque do Inter de Milão. E depois dizem assim, daqui a um momento vai chegar aqui do outro lado 3 autocarros também com adeptos do Inter de Milão. E porquê é que eram diferentes? Porque um era a claque, outros eram adeptos e nestes adeptos vinham os familiares dos jogadores. Até isto é preparado minuciosamente. E portanto, feito esta observação, vamos para dentro do estádio. Deixámos assistir lá um bocadinho ao jogo, um bocadinho da primeira parte, e depois fomos para uma sala, que era a sala de segurança. A sala onde estavam representadas todas as entidades que vocês possam imaginar para a segurança de todos, para a segurança
dos que estão dentro do espetáculo esportivo, dos que estão no recinto cá fora, para a segurança de tudo corresse dentro da normalidade, que é isso que nós esperamos. E quando imaginemos uma sala grande, várias câmaras que estão colocadas dentro do estádio e que eles estão a monitorizar através dos seus comandos, começam-nos a explicar e tal, começam-nos a mostrar a qualidade da câmara que está numa ponta do estádio e consegue ir buscar a cara do adepto que está na outra ponta do estádio. Começam-nos a explicar as coisas, como é que funciona, como é que não funciona, e de repente parou a explicação porque passaram para a ação. Houve os chamados petardos que mandaram para dentro do campo e, portanto, pararam imediatamente a explicação teórica e passaram para a ação, para tentar identificar quem foi a pessoa. Tal, conseguiram identificar. A verdade é que alguns já vão com capuz, já vão, entre aspas, um bocadinho tentar proteger, disfarçar a sua identidade, mas naquele caso, tal, cara da pessoa, conseguiram identificá-la e depois começámos a explicar qual é que era o processo, o que é que ia acontecer a seguir. A pessoa teria que ir a tribunal, não é? Teria que ser notificado, o Benfica também, para disponibilizar as imagens. E no meio desta explicação, o responsável da segurança do Benfica diz-me assim: a vossa proposta de lei, aquela que lá vocês têm agora, tem lá que são precisos armazenar 60 dias as imagens. Mas isso tem uma despesa brutal para o clube, porque a definição, a quantidade de imagem é uma coisa brutal. E não é necessário tanto tempo, porque depois começou a dizer, nós somos notificados pela polícia para disponibilizarmos as imagens em 2, 3 dias, e portanto não era necessário nada daquilo. Ora, nós viemos com essa sugestão. E a verdade é que nós fomos, depois de bater um bocadinho, fomos pensar sobre isso, ficámos ali com o sinalizado, assegurámos que íamos verificar a situação, falei até com o Secretário de Estado sobre o assunto e chegámos à conclusão que não era necessário aqueles 60 dias. E portanto reduzimos. De 60 passou para 30 e estamos a falar de uma coisa muito pequena, mas é este trabalho que se faz nas comissões, esta discussão dos pormenores. Mas estes pormenores, de 60, por exemplo, para 30 dias, estamos a falar de muitos milhares de euros. São muitos milhares de euros de diferença. E para o Benfica, se calhar nem era quem nós devíamos ter mais pena. E quando falo do Benfica, Porto ou Sporting. Porque até tem uma capacidade diferente, se formos comparar, se calhar, com outros clubes, não é? Com clubes mais pequenos, têm menos capacidade. Portanto, esta diferença, esta pequena diferença, de nós termos ido ao estádio, de termos ouvido as pessoas que estão no meio, não termos ficado no gabinete a discutir o plano teórico, às vezes também é importante e é um trabalho relevante que nós praticamente temos para fazer. Obrigado pelas vossas questões pertinentes, mais até relacionadas com o nosso cotidiano e os problemas que nós enfrentamos no dia-a-dia, que eu acho que é muito importante essa vossa capacidade de refletir e não passarmos um bocadinho ao lado. Aqui referiam uns 5 minutos, não é? Discussão política. Isso também é fazer política, primeiro isto à parte. O fazer política não é apenas estar relacionado com partidos ou com algumas questões partidárias que às vezes vemos no TikTok e que nós, são apenas... Eu lembro, por exemplo, de uma questão do TikTok, de alguém estar sempre a batalhar numa tecla que vai acabar com as casas de banho problemáticas, polémicas, coisas que nem sequer existem, não é? Uma política que nem sequer foi implementada. Portanto, às vezes esse soundbite rápido de 10 segundos que nós observamos e temos como verdadeiro, não é assim, e é importante fazermos esta reflexão sobre o que nos toca no dia-a-dia. E, portanto, eu apontei aqui as vossas questões. Começo já pela última, a diversidade dos alunos e a igualdade. Ora, não é fácil, seja em termos de escola, seja em termos governamentais, a todos os níveis, seja em termos municipais, gerir a diversidade que existe. Seja uma diversidade cultural, seja uma diversidade social. A verdade é que as políticas públicas têm que incidir sobre promover cada vez mais a desigualdade existente, principalmente a desigualdade de oportunidades ou qualquer discriminação que possa existir. Porque uns, felizmente, nascemos com mais condições que outros, infelizmente, não nascemos com tantas condições, mas, isto falando de recursos económico-financeiros, mas a verdade é que as políticas públicas têm que ter uma incidência para tentar resolver essa diferença. Ora, estamos a falar de médias, das médias serem demasiado altas ou qualquer coisa assim, não é? É disso que estamos a falar.
Em alguns cursos, é verdade, vamos falar, por exemplo, de medicina, que até há muitos anos era a média mais alta no curso, que agora não é. Em engenharia aeroespacial. Há uns anos falava-se muito deste paradigma por causa da medicina. Nós temos que ver que as políticas públicas têm que promover um equilíbrio. Outro exemplo não tem nada a ver. O pacote mais habitação que foi tão problemático recentemente. Nós encontramos, por exemplo, à direita, um partido em concreto, a Iniciativa Liberal, que defendia a liberalização completa do mercado habitacional, não é? E isto depois tinha problemas, seja a nível, protegia muito os investimentos proprietários que praticavam o mercado do preço que queriam, mas também tínhamos muito à esquerda quem defendia que o Estado devia ter a monopolização total do parque da oferta habitacional, devia se intrometer completamente, não é dominar a oferta, mas devia todas as políticas públicas imiscuírem-se completamente no domínio do Estado. E, portanto, o pacote para a habitação não satisfaz nenhum nem satisfaz o outro, é problemático, mas promove um equilíbrio no centro dessas políticas. Aqui é a mesma situação. O acesso ao ensino superior, essas médias estão dependentes do número de vagas. Não somos nós que escrevemos, seja a Assembleia, seja o Governo, que escreve que a média tem que ser 19, ou a média tem que ser 18. As médias são mais altas ou mais baixas consoante o número de vagas. E há bem poucos anos, o Governo implementou uma medida, mesmo virada para a medicina, do aumento do número de vagas para a medicina. Qual é que foi a consequência? A média baixa um bocadinho. Se há mais vagas, a média, naturalmente, os alunos não passam a ser mais brilhantes de um ano para o outro. Os alunos são, mais ou menos, a média andará na mesma, as notas andarão mais ou menos, tirando um ano ou outro específico, por alguma razão específica, como no caso da pandemia. Tirando isso, a média andará mais ou menos, mais décima, menos décima, no mesmo média nacional. Portanto, neste caso, o aumento do número de vagas que aconteceram na medicina, a média acabou por baixar. Isto vem dar uma resposta a várias coisas. Primeiro, o acesso à profissão. Depois, a falta de médicos que nós temos também vem dar a resposta. E isto já era um outro campo que podemos discutir, em que há falta de médicos, mas estas vagas só vão dar resposta à média a 6, 7 anos. Só temos essa resposta, essa crítica a 6, 7 anos. Mas isto para dizer, na altura, a Ordem dos Médicos foi contra. A Ordem dos Médicos foi contra. Aumentar o número de vagas é aumentar a concorrência. Aumentar a concorrência é ganhar menos dinheiro. Portanto, tudo isto tem a sua discussão até nas ordens profissionais. Isto para dizer, defendo o aumento do número de vagas em certos setores, como o caso da medicina? Sim, defendo. Também há outros em que, se calhar, o número de vagas já é muito grande para a oferta de emprego em que existe. Portanto, isto tem que escolher ao caso específico. Nós, no mundo atual, temos que seguir obrigatoriamente aquilo que é a modernização, a informatização. É uma coisa que é inevitável. É o futuro, é o presente, já foi também no nosso passado. Nós temos que seguir. Há problemas? Há. Há perigos? Há. A informática? Não. As plataformas digitais têm muitos perigos, nomeadamente os relacionados com pagamentos. Nós temos que ter certos cuidados até quando fazemos um pagamento online, seja a gerar um cartão digital primeiro, em vez de ser os nossos próprios dados do cartão. Há muitos perigos relacionados com a internet. Agora, se existiram os exames nacionais, existiram. Têm que ser resolvidos. E como é que podemos lidar com a falta de docentes sem baixar qualificações? Depois, ok. Sem baixar a qualificação. E política, e universidades, e como é que nos devemos acolher na Rita, a última. Já foste ao final. Então, qualificações nas escolas. Ora, existem faltas de professores neste momento, é uma realidade. Nós temos que voltar a virar-nos para, se há uns anos havia muita narrativa, falsa narrativa, de que havia professores a mais, e nos tempos da Troika tínhamos que reduzir o número de professores drasticamente. Essa era uma falsa narrativa, nós estávamos conscientes que isso não era uma verdade, e hoje existe uma falta de virarmos para essa necessidade. Isto é, se tu quiseres ser professora, muitas vezes há uma falta de valorização da carreira em termos regulatórios, como isso é assumido, mas também com a importância das pessoas na sociedade que eles têm. Portanto, eu acho que há essa necessidade de voltarmos a valorizar essa classe profissional, portanto, merece essa atenção.
Depois, eu acho que passa mais por aí, valorizar e não estar a baixar os requisitos para dar resposta. Essa é a minha opinião, mas a cada momento nós temos que trabalhar com o que temos. Não podemos esperar para uma política que resposta há 5 ou 6 anos e ignorarmos o problema de hoje, não é? Portanto, a cada momento temos que encontrar soluções adequadas. À senhora vereadora da Educação, ao senhor presidente do município, estamos certos que este foi um caminho importante, meninos do 9º ano de escolaridade. Não basta falar, colocar questões e dizer que temos direitos. Temos que ter agora, neste momento, o dever de ouvir, porque a sessão ainda não terminou. E, portanto, é um dever que vocês têm de estar em silêncio. Quero só dizer uma coisa, porque já sucedeu esta semana. Eu, em dezembro, fiz uma ação no Parlamento dos Jovens e um estudante entrou em alguns começaram a seguir nas redes sociais, nomeadamente no Instagram, podem seguir, Francisco Aristo, mandem mensagens, eu respondo-vos logo. Um deles começou a mandar mensagem, pediu ajuda para algumas temáticas até do dia-a-dia, e até relacionados com o Parlamento dos Jovens, pediu algum aconselhamento. Estejam à vontade para mandar mensagem, eu respondo mais tardar uma hora, eu respondo-vos. Até ao ponto de ele ter dito, gostávamos de fazer uma atividade perto do 25 de Abril e gostávamos que viesse para cá porque gostávamos muito de você, gostávamos muito de viesse cá. Diga-me só quanto é que você cobra até e eu, pelo amor de Deus, eu não cobro nada, eu não levo nada, irei com gosto, mas isto para dizer, estou inteiramente à vossa disposição, se quiserem, até mais fácil do Instagram, sigam, mandem mensagem que eu respondo, está bem? Obrigado.